O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja quer que nós aprendamos com Jesus a rezar. Nós ouvimos que Jesus estava rezando num certo lugar e quando terminou, seus discípulos suplicaram-lhe que os ensinasse a rezar. Porque a vontade de rezar nasce de Jesus. Eu sinto vontade de rezar quando eu estou em comunhão com Jesus. É nele a fonte da oração. Então ele respondeu, ensinando-nos o Pai Nosso. Atenção, o Pai Nosso de Lucas é a versão abreviada dele. Mateus apresenta o Pai Nosso completo, 7 petições. Já contaram quantas petições o Pai Nosso possui? 7. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São 7 petições. Nas Sagradas Escrituras, o número 7 significa perfeição. Isto é, esta oração de Jesus contempla tudo aquilo que nós devemos pedir a Deus. Tudo, absolutamente tudo. Mais do que uma fórmula a ser recitada, o Pai Nosso é um programa de vida. Porque nas 2 primeiras vezes em que nós nos dirigimos a Deus, nós colocamos Ele no centro. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois nós pedimos o pão necessário de cada dia, o pão do qual necessitamos. Não as coisas supérfluas, mas o necessário. É isso que a gente pede a Deus. O pão nosso de cada dia. Veja, a gente não pede o pão nosso de amanhã. A gente não pede o pão nosso do mês que vem. A gente pede o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Nós pedimos sempre o suficiente para viver bem
hoje, para que nós não coloquemos as nossas esperanças em coisas que pertencem ao futuro, para que nós não nos preocupemos exageradamente com o amanhã. Então, Senhor, o pão nosso de cada dia, não de todos os dias, de cada dia nos dai hoje. E depois de ter pedido o pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas. Atenção, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores. Me perdoa, Deus, como eu perdoo os outros. Que eu sirva de critério para que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor me perdoe igualzinho em intensidade e em conteúdo, da mesma forma que eu perdoo os outros. E, Senhor, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, do demônio e do pecado. Veja, nesta oração estão englobados todos os nossos pedidos. Todo e qualquer pedido deve derivar de um desses. Quando você pede uma casa, um emprego, é porque você quer o pão nosso de cada dia. Quando você pede santidade, você pede para ser livrado da tentação e do maligno. Todos os nossos pedidos devem derivar do Pai Nosso. Se eu peço alguma coisa a Deus que não deriva, ou seja, que não procede do Pai Nosso, não é uma coisa boa. Não é. Então, nós sim recitamos o Pai Nosso, mas quando nós o recitamos, nós queremos dizer, Senhor, que o Pai Nosso não seja uma mera oração pronunciada ao vento, sem coração, mas que ele tome posse de todo o meu ser, da minha inteligência, e que se torne o meu programa de vida, a minha maneira de se relacionar contigo, com as coisas que tu criastes e com os outros. Contigo, para que santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino, com as coisas, para que não me falte o necessário de cada dia, e com os outros, para que eu possa perdoar, para que no final de tudo eu seja livre da tentação e do mal e possa chegar ao teu reino. Veja como é bonita a oração do Pai Nosso, que nosso Senhor nos ensinou. E depois ele acrescenta, se vocês tiverem um amigo, e vocês forem procurá-lo à meia-noite, e disserem a ele, olha, empresta 3 pães, acabou de chegar um outro amigo aqui na minha casa, eu não tenho absolutamente nada para oferecer. Se o amigo disser, eu já me deitei, eu não vou me levantar. Naquele tempo, as casas não tinham, hoje, um chão, uma cerâmica bonita, ou qualquer outra coisa, uma madeira. Era chão batido. As pessoas lavavam os pés e iam dormir. Se alguém batesse a porta, o dono da casa tinha que se levantar, pôr os pés no chão, sujar os pés, atender a pessoa. Imagina só, quem vai querer sujar os pés para atender a pessoa? Depois vai ter que lavar os pés de novo para dormir, aí já perdeu o sono. Aí não volta mais a dormir. Então, não, eu não vou mais levantar para te atender. Não quero. Não vou me levantar para te dar os pães. E ele diz assim, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se por conta da impertinência dele. Por quê? Ele vai ficar batendo na porta. Eu preciso desses 3 pães, desculpa, mas você vai ter que levantar. E nosso Senhor diz, é assim que nós devemos rezar, não com petulância, mas com perseverança. Não rezar pontualmente aqui e acolá, especialmente quando o sofrimento bate à nossa porta, quando o nosso calcanhar começa a doer. Aí a gente se vira, vem à missa, faz novena, escuta música religiosa para se envolver naquele ambiente de mistério, fala, Pai, me ajuda, eu preciso de Ti. Quando a graça é concedida, nós o abandonamos. Não, a oração precisa ser perseverante, porque a graça final para que nós alcancemos o céu será dada àqueles que perseveram na oração, não para aqueles que rezam de vez em quando, pontualmente, aleatoriamente. O Senhor diz, confiem em Deus, mas ao mesmo tempo perseverem, porque a perseverança
é um sinal de confiança. Eu confio, eu sei que Ele me dará. Mas ao mesmo tempo, eu rezo para que eu reconheça que dependo de Deus. Veja, Deus já sabe do que você precisa. Desde toda a eternidade Ele já sabe. Então, Padre, se Ele já sabe, por que é que eu rezo? Eu rezo não para lembrar Deus do que Ele precisa me fazer, mas para que eu reconheça que não depende só de mim, mas antes de tudo, dEle. Quando eu rezo, eu estou testemunhando publicamente que eu não sou capaz de tudo, que há problemas para os quais eu não tenho resposta, que há dificuldades insolúveis, que eu não consigo tudo sozinho, que eu não sou autossuficiente. Então eu rezo, eu reconheço que existe alguém todo-poderoso, todo misericordioso, que governa o mundo com a sua providência, que dispõe de todas as coisas com sabedoria e que me prometeu que todas as coisas cooperariam para o meu bem, uma vez que eu amo a Deus. Isso é rezar. A gente se coloca de joelhos para tentar dobrar a vontade de Deus muitas vezes. Pegar o braço de Deus e dobrar para que Ele faça aquilo que a gente quer. Mas como Deus é sábio, a gente começa rezando, pedindo algumas coisas, e no final da oração, Deus molda o nosso coração para aceitar as graças que Ele quer nos dar. Quando Jesus disse, pedi e recebereis, Ele não disse, pedi um carro e você será dado um carro. Ele não disse, pedi isso e será dado aquilo. Ele disse, pedi e recebereis. Muitas vezes eu peço coisas, mas não recebo aquelas coisas. Em troca, Deus não me nega graça para perseverar na fé. Mesmo quando a situação em torno de mim é muito complicada, eu suplico determinados bens a Deus, suplico com toda a força da minha alma, Senhor, eu quero isso, isto é o melhor para mim, Senhor, eu creio que isto é o melhor para mim. No final de todas as contas, o que Deus faz? Deus nos dá a sua graça, que é o que interessa mais. Às vezes Ele nos dá exatamente aquilo que a gente quer. A gente pede qualquer coisa e Deus dá. Mas quando Ele não dá aquilo que a gente quer, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Precisa. Por isso Ele diz, pedi e recebereis. Mas Ele não disse, pedi isso e recebereis isso. Pode ser que você peça isso e receba aquilo. Pode ser que você peça um bem, mas Deus te dê o bem, que é Ele mesmo, que é fé para perseverar nas dificuldades, que é a esperança de que Deus cumprirá suas promessas, que é amor. E Ele diz, pois quem pede recebe, quem procura encontra. Porque quando nós nos colocamos em oração, nós nos dirigimos a um Deus que é Pai. Essa é uma novidade cristã. No Antigo Testamento, em pouquíssimos versículos, Deus é chamado de Pai. E quando Ele é chamado de Pai, Ele é chamado de Pai da nação, Pai de um povo. O povo de Deus não tinha um relacionamento filial para com o Senhor. Deus é o Altíssimo. Ele mora numa pátria distante. Para muitos deles, Deus era um patrão, e nós somos os seus servos. É claro que nós também somos os servos dele, mas antes de tudo nós somos filhos. Foi Jesus quem nos ensinou a chamar Deus de Pai. Quando ele disse, quando rezardes, ele disse, quando rezardes, dizei, Pai nosso. Na língua de Jesus, as crianças, quando se dirigiam ao seu pai, chamavam-no carinhosamente de Abá. Abá significa pai ou paizinho, papai. E é assim que nosso Senhor nos ensina a nos dirigirmos a Deus em oração. Pai, paizinho, meu pai que cuida de mim, que se interessa pela minha vida. Eu tenho contigo um relacionamento filial. Deus é o nosso íntimo, é o nosso familiar. Deus não é aquele que está atrás da porta, à espera do nosso primeiro pecado para nos lançar no fogo do inferno.
Deus é um Pai todo misericordioso, que vai atrás de nós, que nos procura, nos encontra, coloca a gente nos ombros dele e nos leva consigo. Muitas pessoas têm essa ideia deste Deus cheio de ira e que arbitrariamente, aleatoriamente, quer pôr todo mundo no inferno. Jesus veio anunciar: Deus é amor. E se alguém se condena, não se condena porque Deus o mandou aleatoriamente ao inferno, mas porque se afastou de Deus. Nunca quis estar na presença dele. Por isso se condena. Mas Deus é Pai. E um pai se interessa por absolutamente tudo que diz respeito aos seus filhos. Eu posso pedir tudo o que eu quiser ao Pai. Ele vai discernir se cabe ou não me dar. Uma criança pede coisas fúteis ao seu pai. Seu pai muitas vezes considera o pedido. Vê que é conveniente dar e às vezes conclui que é conveniente não dar. Mas ele escuta, presta atenção. Assim é Deus. Tem gente que pede a Deus para o Palmeiras ganhar. Veja, para alguns acha que é uma futilidade, mas se você é palmeirense e se você quer uma alegria, peça isso. Não deu, não é? Mas pode pedir, porque Deus é teu Pai. Mesmo que Ele não te dê, Ele é teu Pai. E é assim que nós temos que nos relacionar. Por isso, veja como uma criança faz em relação ao seu pai. E como um pai age em relação ao seu filho. Né? Quando o pai vai levar a criança para tomar uma vacina, a criança chora, ela não entende. Ela vê a agulha, ela sente dor e ela não sabe o motivo. Por isso ela chora desesperadamente. Pergunta: por que o meu pai infringe tanto sofrimento sobre mim? Mas o pai, ele não está vendo simplesmente a agulha. Ele vê além. Ele vê um benefício naquela vacina. Por isso, apesar da dor momentânea, ele consegue enxergar um bem que virá depois daquela dor. Ele é mais inteligente do que aquela criança. Para aquela criança aquilo é mal, aquilo causa dor. Mas para o pai, aquela dor momentânea nem se compara ao bem que aquela criança ganhará com aquilo. Assim somos nós. Acontecem coisas ao nosso redor e nós muitas vezes nos perguntamos: Senhor, isso me causa dor, causa sofrimento. Eu não sei por que o Senhor está me submetendo a isso. Mas o nosso Pai que está no céu nos disse, nos prometeu, é promessa da Bíblia: nenhuma coisa de ruim pode acontecer para te destruir eternamente. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, salvo engano. Tudo. Então, mesmo quando nos acontecem coisas ruins, pela fé eu tenho que dizer: Senhor, eu não sei explicar, porque eu, como uma criança, só vejo agulha e eu só sinto dor. E eu me pergunto, não vejo motivo, mas o Senhor que vê além, um dia vai me explicar esse motivo. Porque é meu Pai. Porque se eu peço um ovo, o Senhor não me dá um escorpião. Se eu peço um peixe, o Senhor não me dá uma cobra. O Senhor me dá coisas boas. E quando muitas vezes a criança se aproxima de uma coisa ruim e o pai toma da mão dela e ela chora copiosamente, porque ela sentia que aquilo era um bem para ela, mas na verdade era um mal. A criança chorando desesperada porque estava comendo uma pedra e a mãe arrancou a pedra dela. Ela chora, parece que a criança está apanhando, os vizinhos ficam até preocupados. Mas aquele pai que é muito mais inteligente do que a criança sabe o que é melhor para ela. Ele é pai. Por isso nós precisamos ter um relacionamento. Você precisa ter oração, vínculo de relacionamento com Deus. Porque senão ele vai viver distante. Não é que ele viva distante, você vai viver distante dele. Porque Deus sempre é próximo.
Nós é que nos afastamos dele, nós nos distraímos. Antes de ontem, eu fui procurado por uma mãe, para finalizar. A mãe dizia assim: padre, o senhor pode dar uma bênção sobre o meu filho? Mas por quê? Padre, ele fica aterrorizado quando me perde. Ele está ali brincando e eu preciso estar sempre perto dele, à vista dele. Se eu sair da vista dele, ele começa a se desesperar, mas é um desespero aterrorizante. Eu gostaria que o senhor o abençoasse, né? Para que ele ficasse sossegado, para que ele se entendesse, né? Que eu estou aqui, mesmo que ele não me veja, eu estou aqui em casa. E aí então eu pensei, eu gostaria de ser como essa criança em relação a Deus. Eu gostaria de ser como ela. Ter sempre Deus diante da minha vista, pertinho de mim. E se um dia ele desaparecesse da minha face, eu ia chorar muito. Quer dizer, eu ia me inquietar, eu ia gritar por meio da oração: Pai, eu quero te ver novamente. O que aconteceu? Por um instante eu me distraí. E é assim que acontece quando nós pecamos. Nós estamos ali entretidos com as coisas do mundo, de repente pecamos. Quando nos damos conta, a gente olha para o lado e diz: cadê Deus? Foi Deus que sumiu ou fui eu que fugi da sua presença pelo pecado? Me afastei enquanto estava distraído com o mundo, fui me afastando do meu Pai, me afastando do meu Pai. Quando percebi, já estava bem longe dele, não consegui encontrá-lo, então me desesperei. Uma das minhas maiores agonias, quando eu era pequeno, foi nessa praça aqui, na Avenida Brasil. Eu estava segurando a mão da minha mãe, caminhando ali, com 4, 5 anos de idade. De repente eu soltei para pegar alguma coisa e voltei e peguei na mão dela. E caminhei um tempo. Quando eu olho para o lado, era outra pessoa. Não me falou e estava dando risada da minha cara que eu tinha tomado a mão dela. E então me bateu um desespero, eu falei: pronto, me perdi dos meus pais. Nunca mais vou encontrar meu pai e minha mãe aqui no meio de tanta gente nessa avenida. Que esse desespero tome conta do nosso coração quando a gente soltar a mão de Deus e descobrir que por causa da distração dos nossos erros e dos nossos pecados, nós fomos para bem longe dele. Esse desespero venha para que a gente retorne à casa do Pai. E não existe outro meio para retornar senão por meio da oração perseverante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.